Essa é a conversa que abrimos a partir de agora com o médico reumatologista, Dr. Diogo Pereira, a quem a gente desde já agradece, viu, Dr. Diogo, por nos atender e poder aqui orientar a população. Bom dia, Dr. Diogo. Bom dia, Elias. Bom dia, Elias. É um prazer falar mais uma vez com você e com os ouvintes da CBN. Um assunto importante, pouco conhecido e de pouco esclarecimento da população, que é a fibromialgia. O que é que vem a ser, doutor, a fibromialgia? E ela é algo que acontece com mais frequência do que as pessoas imaginam? A fibromialgia é um reumatismo muito pouco conhecido. Começou a ser conhecido como doença a partir de 2004, onde começou a entrar no Código Internacional da Doença, a partir de 2004, com M79.7. É um reumatismo muito frequente em nossos consultórios e é uma condição caracterizada por dor muscular generalizada, que cronifica durando mais de 3 meses e que não apresenta evidência nenhuma de inflamação no local das articulações. Agora, doutor, ela atinge mais pessoas com idade, menos idade, ou ela não tem essa preferência? Qual é o perfil daquela pessoa que tem a fibromialgia? O perfil do paciente com fibromialgia é mais acometimento de mulheres, são 9 mulheres para um homem, na faixa etária entre 20 a 50 anos de idade, podendo acontecer nos extremos, em adolescentes, crianças e idosos também. O que nos leva, doutor, a desenvolver a doença? Essa fibromialgia não tem um esclarecimento total para chegar a uma hipótese do motivo da doença, entendeu? Agora, tem relação com distúrbios do humor, como ansiedade, como depressão, também alterações, vamos dizer assim, relacionadas à ocupação de trabalho. É aquele paciente que tem uma dor generalizada devido provavelmente pelo baixo limiar de dor, caracterizado por essas alterações de transtorno de ansiedade e depressão. Então quer dizer que sintomas como fadiga, alterações do sono, doutor, isso pode naturalmente contribuir para o aparecimento da fibromialgia? E quando o senhor fala de dor muscular crônica e generalizada, nós estamos falando de dor, doutor, e não de qualquer dor? Então, a fibromialgia, o principal sintoma dele é a dor. Essa dor pode inicialmente começar com a dor aguda e localizada e depois cronificar, uma dor que passa a ser de mais 3 meses e ela se torna generalizada. Também vem acompanhada de sintomas como a perda do sono não reparador, aquele sono que não restaura a pessoa, o cansaço, a fadiga, dificuldade para concentração, a memória recente, certo? Está relacionada também com algumas alterações do trânsito gastrointestinal. O paciente às vezes pode alternar diarreia matinal, tem catarro nas fezes, tem sangue nas fezes, com constipação, dores de cabeça, que é muito comum, paciente poliqueixoso. Mas a principal alteração é a dor generalizada, é a dor muscular generalizada, onde não tem inflamação. Qualquer exame que o paciente faça que dê normal, tem dor crônica, tem que ser investigado fibromialgia, principalmente mulheres. Por que principalmente mulheres, professor? Olha, Elias, não tem assim uma base, mas na nossa média nós sabemos que a questão do limiar de dor, a questão das mulheres serem mais suscetíveis, também tem relação com a parte hormonal. Não tem uma coisa assim bem esclarecida, mas aparentemente é uma coisa multifatorial que leva mais ao acometimento do sexo feminino do que do sexo masculino. Agora, doutor Diogo, essa dor, ela pode chegar a uma condição de limitar funcionalmente, de provocar até mesmo uma incapacidade física? Então, a fibromialgia não é aquela doença grave que provoca sintomas sistêmicos, que não há uma inflamação, não é uma doença autoimune. Mas como todo reumatismo, é uma doença que não tem uma cura, tem um tratamento, tem uma melhora da qualidade de vida. Mas se o paciente não tratar, não é só a dor incapacitante que vai levar ele a ficar sem condições de realizar suas atividades diárias, trabalho, o que seja. Mas sim um aspecto emocional
emocional, mexe muito com o fundo emocional. Quando o reumatologista diagnostica, começa a tratar, começa a dar qualidade de vida para o paciente, ele tem um acompanhamento conjunto também com o psicólogo ou com o psiquiatra, porque mexe muito com o comportamento emocional. O que a gente caracteriza como saúde? A Organização Mundial da Saúde caracteriza como saúde. É o bem-estar físico, social e mental. A fibromialgia mexe com esse tripé. Agora, doutor Diogo, como é que se chega ao diagnóstico de fibromialgia? O diagnóstico da fibromialgia é eminentemente clínico. História, exame físico e através de exames laboratoriais ou exames de imagem que afastam qualquer patologia que causa inflamação articular. Ou seja, tudo que der normal, e a gente vai excluindo, vai colhendo a história desse paciente, o exame físico, quando o paciente tem dor generalizada, mas sem apresentar inflamação, que é aquele inchaço, aumento da temperatura, aquela vermelhidão na articulação, aquela limitação, que é aquele paciente poliqueixoso, é uma coleta de dados que a gente consegue afastar. O paciente primeiro procura um clínico, depois ele procura um ortopedista. Tem paciente que chegou aí até um oncologista achando que está com tumor no osso. E, na verdade, ele não tem nada disso. É aquele paciente só com dor generalizada, aquele paciente poliqueixoso, que sofre depressão e ansiedade. É esse o paciente fibromialgico. É difícil o diagnóstico? Quem dá o diagnóstico é o reumatologista. Mas esse paciente já tem feito uma peregrinação muito grande por vários consultórios médicos, sem saber realmente o que é que tem. Um diagnóstico de exclusão. Com o diagnóstico na mão, doutor, quais são as armas, as ferramentas que tem a medicina para ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Esse paciente fibromialgico, de um modo geral, é aquele paciente que já foi a várias especialidades médicas, entradas de urgências e emergências diretas para tomar analgésico, opioide, anti-inflamatório, sem melhora alguma, uso de corticoide sem melhora nenhuma. O tratamento da fibromialgia se baseia basicamente em neuromodulador da dor. É aquele paciente que a gente vai tratar o limiar de dor. A gente vai tentar estabilizar isso através de algumas drogas que mexem com isso, com a parte psicológica. Além de motivar o paciente a desenvolver atividade física, já que ele não apresenta nenhuma inflamação que necessite de repouso. A fibromialgia, ela melhora com a atividade física. Medicações também que ajudem no sono, nesse sono reparador, onde o paciente consegue se recuperar. Aquele sono que ele tem em torno de 4, 6 horas por noite, que o deixa preparado para as atividades do dia seguinte. Atividade física, fisioterapia, tudo isso ajuda o paciente diariamente a superar a fibromialgia. E, claro, o apoio psicológico. Agora, doutor, se de fato isso acontece, é uma rotina, as pessoas peregrinam muito em busca de um diagnóstico, em busca de uma identificação. Enquanto essa busca persiste, as pessoas estão tentando conter a dor. E o senhor falou do uso de corticoides e também do uso de analgésicos para o combate dessa dor. O que é que pode acontecer? Como é que essas pessoas chegam depois de um uso prolongado dessas substâncias e só depois disso é que elas chegam até o reumatologista, doutor? O que é que pode ter de reflexo no uso prolongado de corticoides e analgésicos? Olha, na fibromialgia, quando o paciente utiliza corticoide em doses anti-inflamatórias, que é uma dose, vamos pegar o padrão da prednisona, que é uma dose até 20 miligramas, vamos supor que é uma dose anti-inflamatória, a longo prazo, o paciente pode ficar hipertenso, o paciente pode ficar diabético, o paciente pode ter problemas oculares como glaucoma, de ângulo aberto ou de ângulo fechado, ou seja, esse paciente já é portador de glaucoma, pode agudizar esse problema ocular, o paciente pode ter desmineralização óssea, o paciente pode apresentar diversos fatores com as complicações do corticoide. Já o uso do anti-inflamatório, lembrando, fibromialgia não tem inflamação. Você usa o anti-inflamatório, não vai responder, pode até responder naquele momento como se fosse um placebo. E aí o paciente, a longo prazo, usando anti-inflamatório, vai ter problemas de hipertensão, alterações renais, problemas gastrointestinais. O analgésico, de um modo geral, como paracetamol, como a dipirona, ou associados com a codeína, ele pode até produzir um alívio naquele momento, mas não faz parte da primeira linha terapêutica do tratamento da fibromialgia.
Esse é um cuidado que tem que se ter e parece-me que esse caminho precisa ser encurtado. As pessoas normalmente não procuram reumatologista como procura, por exemplo, uma outra especialidade O qualquer. ortopedista, na verdade, né? A gente tem que deixar muito claro, o ortopedista ele cuida de trauma, ele cuida de fratura. O reumatologista é o médico que cuida da dor articular sem trauma e sem fratura. Muitas das vezes é difícil compreender isso, pela falta de conhecimento. Muitas vezes o pessoal acha que reumatismo é coisa de idoso. Reumatismo pode acontecer na criança, no adolescente, no idoso. Perfeito, doutor Diogo. Então, que as pessoas tenham nessa rotina médica, principalmente aqueles que sofrem de dores e não compreendem de onde essas dores vêm, da busca de um médico reumatologista, de modo a tentar compreender. Quem já tem casos na família, de uma certa forma, esse relato histórico pode se repetir com ele? Olha, na fibromialgia não tem assim uma correlação genética ou familiar, certo? Mas as doenças autoimunes do reumatismo, sim. Na fibromialgia não tem. Eu tenho no meu consultório pacientes que têm familiares com fibromialgia, mas não tem nenhuma correlação genética ou familiar. Agora, de doenças autoimunes, sim. Bem, doutor, de toda sorte, uma modificação na rotina de vida pode significar também uma melhora, né, na luta e na relação que tem com a doença, a prática de exercícios físicos. Eu sei que a dor existe e alguém deve estar se perguntando, poxa, como é que o Elias propõe aí uma prática de exercícios físicos para quem está com dor, doutor? Esses pacientes que têm fibromialgia geralmente são aquelas pessoas sedentárias, aquelas pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, estão acima do peso, já tem outras comorbidades como hipertensão e diabetes, apesar de jovens, e essas pessoas são pessoas sedentárias. A atividade física melhora muito, não só a parte física, como a parte psicológica do paciente fibromialgico. É necessário a atividade física regular, lembrar que fisioterapia é recuperação, não é atividade física. A atividade física é aquela que é praticada regularmente. Então, o paciente com fibromialgia, ele melhora com a atividade física, já que ele não apresenta inflamação. Piora com repouso. À noite, quando esse paciente está dormindo e ele não está medicado, se não tem aquele sono reparador, ele acorda de manhã como se tivesse um caminhão passado por cima. É aquele paciente que precisa desenvolver uma atividade física. Enquanto as medicações que a gente utiliza para tratamento da fibromialgia são aqueles medicamentos, os relaxantes musculares, antidepressivos, principalmente, que a gente utiliza, já que tem um comprometimento importante da parte da depressão, da ansiedade. Então, a parte do tratamento baseada nesse tipo de medicamento, reabilitação e atividade física. O difícil é que esse paciente compreenda isso. Muito bem, doutor. Então, um sono reparador, uma alimentação mais saudável, a busca pelo peso ideal, mas uma busca orientada. Aí a gente tem que ter aí um nutricionista, a gente tem que ter um preparador físico, a gente tem que conversar muito com o clínico, conversar com o reumatologista. Isso pode dar uma qualidade de vida totalmente diferenciada para quem tem fibromialgia, não é, doutor? Sim, com certeza. E eu digo mais uma coisa, a consulta do paciente fibromialgico é diferente de qualquer outro paciente. É como uma consulta demoradíssima, em torno de 30 minutos a 1 hora, no mínimo, para você conhecer esse paciente, para chegar a um diagnóstico. O reumatologista é um médico clínico, especialmente clínico. É ele que está habilitado, capacitado a diagnosticar e tratar a fibromialgia. Muito bem, doutor Diogo Pereira, nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada. Uma excelente sexta-feira para o senhor, um ótimo carnaval, viu, doutor? Obrigado, bom dia para vocês, para quem está nos escutando e no ótimo carnaval. Olha, nossa conversa aqui foi com o doutor Diogo Pereira, é médico reumatologista. A gente conversou aqui sobre o Fevereiro Roxo, que fala, entre outras coisas, da fibromialgia.